Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar início à nossa primeira videoaula de ICEF2. Ou seja, para iniciarmos esse vídeo sobre a teoria, eu vou começar falando sobre o conteúdo de eletricidade, que é o conteúdo que vocês têm para P1. Para começar esse conteúdo, eu vou começar falando sobre carga elétrica. Por que carga elétrica? Porque carga elétrica é a principal matéria para se aprender ICEF2. Carga elétrica, vocês vão precisar desse conceito até o último tópico dessa disciplina. Beleza. Quando eu falo em carga elétrica, eu falo sobre a parte da matéria de eletricidade de eletroestática, que faz parte da física que estuda cargas em repouso. E depois nós vamos falar de eletrodinâmica, que é a parte da física que fala de cargas elétricas em movimento. Beleza, mas o que seria uma carga elétrica, Paula? Para pensar, tudo no nosso mundo é composto por átomo, até então, né? De acordo com as descobertas até hoje, no nosso mundo tudo é composto por átomo. Os corpos, os materiais, tudo é composto por átomo. Um átomo, vamos dar um exemplo, que ele seja da seguinte forma. Imagina que esse aqui seja o meu átomo. Quando eu tenho um átomo, nós sabemos que o átomo ele é composto pela eletrosfera e pelo núcleo do átomo. E desde lá do ensino médio, nós vimos que o núcleo do átomo ele é uma parte muito forte do átomo. Beleza, e o que tem? Vamos pegar e dar um zoom aqui, ó. Imagina que eu dei um zoom nesse núcleo. Esse aqui é o nosso núcleo. Opa! Esse aqui é o nosso núcleo. Quando eu dou um zoom nesse núcleo, eu sei que o núcleo ele é constituído por prótons positivos e nêutrons, ou seja, eu não possuo. Quem são os nêutrons? O próprio nome diz, eles não possuem carga, ela é nula. Ok, então olhei para o nosso núcleo, só que se eu for olhar para a minha eletrosfera, olhando agora para a eletrosfera, dando um zoom na eletrosfera. A nossa eletrosfera, ela é composta por elétrons. E quem são os elétrons? São as cargas negativas daquele átomo. Então, eu pergunto a vocês, por que estudar eletrostática? Da mesma forma que nós queremos saber, por exemplo, quantos quilos tem um corpo, eu gostaria de saber também quantas cargas elétricas tem aquele corpo, ou seja, quantos elétrons, quantos prótons aquele corpo ele possui. Beleza. Então, quando nós estamos estudando carga elétrica, nós estamos estudando a quantidade de carga elétrica que aquele corpo possui. Porque todo corpo ele é eletrizado, já que todo corpo é composto por átomos e átomos são constituídos de elétrons e prótons. Então, todo corpo possui átomos e todo corpo possui carga elétrica. Beleza. Se eu estou dizendo a você então que em eletricidade, nessa primeira parte, nós vamos estar interessados em estudar a quantidade de carga de um corpo, nessa primeira parte, eu tenho que saber calcular esta quantidade de carga do corpo. E eu digo a vocês que quantidade de carga de um corpo
eu calculo pela seguinte fórmula. Quantidade de carga é igual a mais ou menos número de elétrons vezes carga elementar. E aí eu faço uma outra pergunta. Quem é essa quantidade de elétrons? Todo corpo ele é eletrizado. Ponto. Só que existe uma carga mínima para que aquele corpo ele seja para aquele corpo ter eletricidade. Que carga mínima é essa? É o que nós chamamos de carga elementar. E esse valor, ele é um valor fixo. Qual é esse valor? 1,6 vezes 10 elevado a 19 coulombs. Nós vamos falar à frente sobre a unidade de carga, quantidade de carga. Beleza, essa aqui é a minha quantidade elementar para todo o corpo eletrizado. Beleza, só que eu disse a vocês que um corpo ele possui prótons e ele possui elétrons. Eu sei que os prótons são positivos e eu sei que os elétrons são negativos. Então, eu tenho que carga elementar, se eu adiciono ou perco prótons, ela fica... Eu tenho que essa carga elementar, ela é positiva. Agora, se eu adiciono ou perco elétrons, eu tenho que essa carga fica negativa. De acordo com o que o cara te pedir na questão, você vai deixar esse sinal positivo ou negativo aqui na fórmula. Beleza, eu tenho que é quantidade de carga. Eu tenho que N é número de elétrons e eu tenho que o meu E é carga elementar, que ela é simbolizada por esses valores. Legal. Paula, quando eu sei então